Bem, vamos então iniciar a live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os seguidores que têm me acompanhado, têm visualizado minhas publicações, né? Isso para mim é bastante gratificante. E também reforçar a disponibilidade. Oi, Juan, boa noite, tudo bem? Faz tempo que o menino não aparece, hein? Tudo em ordem? Bom, o assunto hoje é o seguinte, hein? Nós vamos trabalhar entendendo aí as necessidades e expectativas das partes interessadas. Esse é um item da... muito bem. Estou respondendo aqui para o Juan, ele está perguntando como estão as coisas. Eu estou respondendo para ele, muito bem. Estou com 300, mais de 300, né? Mais de 300 inscritos, né? Me acompanhando. Mais de 300. Ajustando aqui. Mais de 300 seguidores. Só para completar aqui, Juan, estou com acho que mais de 60 ou quase 70 publicações, né? São 16 lives que eu já registradas, né, documentadas. Teve umas duas aí que eu não sabia fazer a gravação completamente e acabei perdendo, mas não tem problema. No futuro eu vou ainda reativar elas, reeditar, né? Então hoje nós vamos ver aqui entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Esse é o item 4.2 da NBR ISO 9001 de 2015. Bem, vamos começar pelo começo, né? O princípio fundamental aí. Eu sempre digo isso para os meus clientes, nas consultorias, nas conversas. Quando surge algum tipo de conflito, algum tipo de problema, né? E sempre surge essa máxima aqui, né? Que eu gosto de comentar. E diz assim: se algo inicia certo, você começa um negócio certo, qual a probabilidade de terminar errado? É muito baixa. Você já começou certo, então a probabilidade pode até acontecer de dar errado. Mas é bem baixa a probabilidade. Mas se você inicia uma negociação já de uma forma errada, e qual é a probabilidade de terminar certo? É quase zero. Então, pode até dar certo, começa tudo errado e no fim dá tudo certo, mas é difícil, normalmente dá problema. A pergunta é a seguinte: o que você prefere, começar certo ou errado? Por quê? Se você começa certo e as coisas vão andando conforme o planejado, você encurta o tempo. Porque quando você começa errado, quando chega lá no meio do caminho, você tem que voltar lá no começo para consertar as coisas que começaram errado, tem que começar
acertar outra vez, e isso daí toma um tempo muito grande. E a gente sabe que o tempo hoje é uma coisa muito importante para a gente, né? E eu recebi uma mensagem aqui do Juan, que acaba não conseguindo acompanhar as lives, porém, os conteúdos que ficam no Instagram são de ótima qualidade. Uma aula a cada live. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, então, você vai gastar mais tempo para fazer a mesma coisa e com todos aqueles problemas que podem eventualmente ocorrer aí no meio do caminho, né? E existe esse compromisso. Se você está implantando o seu sistema de gestão da qualidade, você tem que corrigir isso logo no começo, porque tudo isso causa prejuízo, né? A gente já sabe que para tudo, né? Porque as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, né? E a gente deve conhecer isso. A gente tem até dentro do sistema de gestão da qualidade uma análise de viabilidade, que essa análise de viabilidade já é um estudo inicial para você evitar qualquer tipo de problema futuro, né? E a gente deve caprichar nessa parte inicial para evitar problema futuro. Nós temos que entender quais são, referente aos nossos produtos e serviços. A própria norma já coloca produto e serviço, porque muitas vezes serviço é negligenciado. Você contrata, às vezes, serviços que não estão diretamente para a produção, que não estão perfeitamente dentro dos parâmetros que a gente necessita, né? Isso vale tanto para clientes como para fornecedores, né? Então, esses requisitos aí são... E requisito de cliente hoje... Vamos dizer, por exemplo, as montadoras. As montadoras têm ali uma norma, né? Não é uma norma, é uma especificação técnica, ISO-DS, hoje da IATF, né? Mas são requisitos fora a ISO, além da ISO 9000, mais alguns requisitos. Para quê? Para ir cada vez mais cercando os problemas e evitando que eles aconteçam, né? Além desses requisitos específicos aí do cliente, nós temos também os requisitos estatutários, né? Os requisitos estatutários e regulamentares são também bastante amplos, porque eles já estão mais para normas nacionais, internacionais, as mais problemáticas, né, que são internacionais, né? Vide os problemas que a gente tem com importação, por exemplo, né? E tudo isso precisa ser planejado e executado e já feito da forma correta para obter os melhores resultados. Isso daí já é um requisito da ISO 9000-2015 e vem ajudando as empresas de uma forma geral. Dentro dos requisitos regulamentares, a gente pode considerar aí as normas aplicáveis, né? Antigamente normas não eram muito bem vistas, né? Agora não, agora já estão mais reconhecidas, né? Então tem norma da BNT, né? Que são as brasileiras, né? Normas DIN, normalmente são internacionais, né? Então muitas vezes é tradução e adequação à linguagem local. Às vezes até um termo em inglês, ele precisa ser adaptado para você poder, na tradução, eles não pode produzir exatamente o que está em inglês, porque senão não combina com a linguagem brasileira, o português, né? Norma DIN, que são as alemãs, né? Norma SAI, norma GIS, e tem um monte de conjunto de normas pelo mundo todo hoje, né? Se bem que a ISO, de uma certa forma, ela pretende, né, claro, unificar muita coisa, né? E a própria ISO, ela já está
sofrendo alterações aí no Brasil desde 1991, né? Então teve a revisão 91, revisão 94, não lembro exatamente qual é acho que é a edição em português, depois teve 2000 e assim por diante, né? A BNT tem um procedimento que é de atualização dos documentos no mínimo a cada 5 anos, ou no máximo a cada 5 anos, né? E nem sempre consegue, porque a ISO 9000 mesmo, ela teve a revisão de 2000, depois foi 2008, depois foi 2015, né? Então eles não conseguem também manter, porque o volume também deve ser um volume bastante grande de documentos a serem atualizados, né? Mas e afinal, uma das perguntas que eu fiquei de responder nas histórias foi quais são, afinal de contas, quais são, né, as partes interessadas? Quem são as partes interessadas? Quais são elas, né? E aí voltadas para o sistema de gestão da qualidade. Quando a gente fala em sistema da qualidade, nós estamos falando praticamente da organização toda. Fica aí de lado, talvez, aí uma parte de financeira, na ISO 9000, que na TS a parte financeira já entra, né? A parte de folha de pagamento, que também, empowerment, isso aí acaba englobando muita coisa dentro da empresa. Com o tempo vai englobar tudo, né? Então as partes interessadas, dentro do nosso sistema de gestão, a gente pode incluir aí as empresas nucleares, né? São as coisas mais graves, né? Mas você tem aí a questão ambiental, a questão de armamentista, aeronáutica, aeroespacial, agrícola, educação, informática, entre outros. Então tem uma lista enorme, tem até um CNAE, é um código é a classificação nacional de atividade econômica. Isso aí tem lá, é um horror, são tantas atividades, né? E todas essas partes e todas essas atividades, elas estão, de uma certa forma, elas estão voltadas para as organizações, seja lá indústria, comércio, né? Só para ter uma ideia, eu estive pesquisando, são 21 seções com 87 divisões, 285 grupos, 673 classes e 1.301 subclasses. Simples, né? Esse é o Brasil. cheio de divisões aí que complica a vida de todo mundo, né? Esse é o que chamam de custo Brasil. Mas resumindo, então todas essas áreas, né, envolvidas aí, elas estão classificadas aí como classificadas em alguns grupos, né? Que são fornecedores, partes interessadas, né? São os fornecedores, de uma forma geral, aí, de produtos e serviços, né? Como a gente já comentou aqui. São os clientes, né? Aqui tanto quando a gente fala de fornecedor como de cliente, não vamos fixar só naqueles que estão hoje, né? Ativos ali na sua organização. Mas são os potenciais também, né? Então, os futuros fornecedores e clientes potenciais. Eles também fazem parte, eles devem ser levados em consideração lá na análise crítica pela direção. Ele deve entrar lá alguma coisa a respeito disso, porque hoje, para você contratar um fornecedor, você precisa ter confiança nele, né? Você tem que ter certeza que ele vai te atender. Aquele fornecedor que tem o teto, eu gosto de falar isso porque é bem claro, né? Bem objetivo, né? Tem o teto lá maltratado, todo furado, quando chove cai água nos produtos, né? Então um fornecedor desse, um cliente desse, só vai gerar problema, obviamente. Então vamos ver se a gente consegue trabalhar essas duas partes aí, que são os dois elos externos, né, da nossa organização. Nós estamos no meio, nós temos o fornecedor de um lado, temos o cliente do outro lado. Isso tudo tem que combinar.
ser coordenado aí e gerenciado de uma forma bastante concreta, bastante firme, né? Com bons conceitos. Além disso, tem ainda outra parte interessada, que são os acionistas, né? Os acionistas, os donos da empresa, né? Enfim, quem é que tem dinheiro investido no negócio ali, né? Então a gente pode fazer de tudo dentro de uma organização, mas se você não olhar para eles, você não vai conseguir investimento, não vai conseguir recursos suficientes para fazer aquilo que é necessário para melhorar a organização. E os acionistas estão lá, sei lá, a empresa que eu tenho empresa que tem três sócios, tem 4, até 5 sócios, né? É até difícil até para eleger o presidente, né? Mas dentro da ISO 9000 sempre tem a possibilidade de se fazer isso, obviamente. Outra parte importante são os colaboradores. Então você tem lá os seus funcionários, né? E eles também são parte interessada dentro do sistema de gestão. Por quê? Antigamente ele não está muito preocupado não, com a situação da empresa, mas hoje não. Hoje os colaboradores, aqui nós estamos falando de colaboradores que são os empregados, mas na linguagem mais comum são os empregados, são os funcionários que trabalham dentro da organização. Então esses colaboradores, hoje eles já têm noção do que um desperdício pode provocar no resultado, que vai afetar lá os acionistas, né? Pode afetar fornecedores e clientes também, porque se você falhar no meio do caminho, eles também vão falhar. Nada mais é isolado no mundo. Hoje está tudo de uma forma assim bastante integrada. Quer dizer, a gente sabe, sempre foi, né? Na verdade sempre foi. Hoje é que nós estamos conseguindo entender isso daí, né? E se você falha, o teu fornecedor falha, porque ele não vai poder entregar aquilo que ele produziu para você. E se você falhar, também você vai provocar problema no teu cliente, né? Então também você não vai conseguir fornecer aquilo que o cliente precisa. Então tá tudo interligado aí, né? E também tem os órgãos governamentais. Tem ONGs também, tem várias coisas que podem estar envolvidas com o sistema de gestão da qualidade da sua empresa. Da gestão ambiental também, de saúde e segurança, com todos os sistemas de gestão, né? Nós estamos falando aqui de ISO 9000, que é da qualidade, mas na verdade todo o sistema de gestão ele está envolvido com essas partes. Os órgãos governamentais estão falando, né? Isso aí tem coisas que vêm dos municípios, né? Coisas que vêm da sociedade primeiro, né? Então, assuntos que envolvem a sociedade, requisitos que surgem lá da sociedade, né? Que vão para a área política, lá para os vereadores, se transformam em normas ou leis ou projetos, enfim, requisitos legais, né? Isso pode subir para o Estado, né? Para o Estado, tanto para a Câmara, para toda a administração estadual, que pode ir para a Federação também, obviamente, né? E o caminho inverso também existe, coisas que começam lá lá em cima, no federal, e vai descendo até a sociedade, lá embaixo, antes até dos vereadores, né? Então imagina que tudo isso está envolvido, está dentro das partes interessadas da organização. Porque a organização é uma coisa para funcionar, para que todo o resto funcione. Porque se só ela funcionar, ela vai acabar. Só ela funciona, vai fazer para quem? Trabalhar para quem, né? Então é bastante amplo, né, essa aplicação das partes interessadas. O que mais que eu posso falar aqui sobre isso? Deixa eu ver se tem mais alguma. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, viu? Tem mais aqui, então vamos ver uma outra parte aqui.
o requisito das partes interessadas. Então, lá em cima nós falamos das partes interessadas, já até adiantamos alguma coisinha, né? Mas, vamos ver especificamente agora, os requisitos das partes interessadas. Quais são esses requisitos, né? E esses requisitos são só nossos ou são deles também? Por exemplo, contratos, manuais, procedimentos, normas, projetos, especificações. Então são vários tipos de documentos, né? de requisitos, né? Cada documento desse tem uma série de requisitos, sempre contém requisitos, né? E esses requisitos precisam ser, de uma certa forma, tem que ser atendido, porque isso implica em não conformidade, né? Obviamente que vai criar não conformidade, se você não atender a um determinado requisito. Imagine que você tem todas as partes lá, fornecedores, clientes, acionistas, colaboradores e órgãos governamentais. Isso daí, esses requisitos são para atender aquelas partes, né? Se você não consegue atender aquelas partes, alguma coisa está errada. Essa é a base aí o conceito, né, das partes interessadas. Você tem que atender as partes interessadas, porque senão você não vai sobreviver, né? Não é de uma hora para outra. Isso não é de uma hora para outra. Isso aí vai acontecendo devagarinho, vai, né? Então esses documentos, esses requisitos, eles requerem uma formalidade. Coloquei lá na história também. Requer uma certa formalidade. Por exemplo, alguém já recebeu algum documento que não tem o logotipo da organização que emitiu aquele documento? Né? Antigamente era comum isso, hoje já está mais difícil de acontecer. Na CPI do Covid, lá apareceu um documento que era uma declaração, não sei o que, está numa folha em branco, e ninguém sabia depois para quem atribuir aquela responsabilidade, porque não tinha assinatura, não tinha nada. Ou seja, um documento que não tem nenhum tipo de identificação, ele não tem valor nenhum, principalmente perante a lei, obviamente. Então a fonte de emissão é necessária, é a primeira coisa que você olha no documento. Vem o pedido do cliente, ou você faz uma ordem de compra para o fornecedor. A primeira coisa que tem que ter num documento é o logotipo. Isso não resta dúvida, né? Um logotipo, que é o que representa a empresa, né? Logotipo. O nome da empresa, o endereço, meios de comunicação. Meios de comunicação já é até requisito, não é telefone, fax, internet, site, toda essa parte digital que existe hoje, né? Ela tem que estar contida ali, porque as partes interessadas vão ter como identificar completamente aquele documento. Na parte de identificação também entra aí o nome, o código, unidade, no caso de produtos, por exemplo, né? Código de produto, unidades, por exemplo. Unidade é uma coisa unidade de tolerância, né? Nós vamos até ver mais para frente um pouco. Às vezes você recebe a ordem de compra, uma ordem de compra com o nome do produto incompleto, que não está cadastrado, e a unidade, coloca a quantidade, mas não coloca a unidade. Aí você não sabe se aquilo ali é grama, quilo, tonelada, né? Se é metro linear, se é metro quadrado, se é metro cúbico, volume, né? Não sabe. Então aí você tem que ficar perdendo tempo, porque você vai ter que ligar para o teu fornecedor ou para o teu cliente e tirar essas dúvidas. E isso perde tempo. Quer dizer, eu vou dizer assim, pela experiência que eu tenho, de 30 anos de consultoria. Eu comecei em 91. Há 30 anos? Há 30 anos, né? Nossa. É tempo pra caramba, né? E eu vi muita coisa desse tipo, né? Que você não... Era uma briga, porque a pessoa colocava um valor, é 100, mas não colocava milímetros, não colocava tolerância, não colocava nada. A data de criação, um documento que não tem data também não tem
sentido. Você vai saber de onde veio, você não sabe, a identificação você não sabe, a data você não sabe. Às vezes a data do documento ele tem várias funções. Tem a data da criação do documento, né? Que é importante você saber que foi emitido em 2021, em fevereiro, em 30 de fevereiro de 2021. Então foi emitido lá em fevereiro, né? Mas ele não vai iniciar em fevereiro. Isso tem norma para isso. Por exemplo, você emite um documento, mas você já tem uma programação feita para o seu fornecedor, né? Isso acontece muito com as montadoras, né? Ele já tem um pacote lá fechado, um contrato fechado, para fornecer até junho. Só que lá em fevereiro, eles descobriram que tem uma falha na documentação, na especificação ou no projeto. Uma falha, não propriamente uma falha que seria mais urgente, mas no caso é uma melhoria contínua, por exemplo. Só que eles não podem mudar lá em fevereiro, porque tem um contrato para atender já, o fornecedor já está preparado para fabricar aquela peça, aquele produto, até junho do ano 2021. Né? Vamos dizer que tenha acontecido isso. Então ele emitiu o documento em fevereiro, mas diz, olha, esse documento vai ser válido a partir de junho de 2021. Então, ou seja, o fornecedor fica sossegado porque ele vai poder atender normalmente todo aquele planejamento que ele fez de compras de materiais, de todos os recursos necessários, tudo aquilo ali vai estar, ele tem certeza que vai usar. Principalmente quando é um item de importação. Imagina um item de importação que leva às vezes 6 meses para chegar a carga, né? Eu tenho até um caso interessante. Era Kanban, a gente já conhece mais ou menos como é que funciona o Kanban. E o cliente meu tinha um contrato de Kanban com o cliente dele, né? E aquela peça era uma peça de aço, né? Então era fabricar lá 50 mil peças, tinha que ter um estoque de 50 mil peças e fornecia 50 mil peças por mês, por exemplo. Aí ele tinha um estoque lá para 2 meses ou 3 meses, então seria, né, 3 estoques, né? E o que aconteceu? De repente, cessaram os pedidos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Cessaram os pedidos, de repente pararam com os pedidos, e aí? Não sai, já tinha 3 meses de estoque e o cliente não pedia mais a peça. Aí eles foram comunicados que tinha mudado o projeto, que a peça não era mais de aço, ia ser injetada com plástico. Ou seja, olha, imagina só o prejuízo. Mas o cliente assume esse prejuízo. Mas quem é que vai pagar esse prejuízo? Nós, porque na hora que você vai comprar um carro, aquele prejuízo está embutido naquele preço do carro, né? Então, sempre tem um prejuízo. Não tem, resolveu o problema, mas o prejuízo ficou no ar aí, no meio da contabilidade, vai ficar lá e vai mal. E alguém vai pagar aquilo, né? Outra coisa, responsável pelos documentos. Nome, cargo, posição hierárquica, por exemplo, né? Então você tem que saber quem foi que emitiu aquele documento, né? Às vezes até tem documento que precisa de 2 assinaturas, né? Não é só 2 responsabilidades, é o responsável e o corresponsável, coisas muito mais sofisticadas, coisas de alto valor e tal, né? Então é necessário que seja, que tenha aqui o controle das pessoas que fazem esse trabalho, que são responsáveis, né? Outra coisa aplicável aqui aos documentos, então nós estamos pensando nas partes interessadas e quais são os requisitos dessas partes interessadas. Tem vários requisitos, a gente já sabe, tem vários requisitos. Mas esses que eu estou comentando são os mais comuns. Mas tem muitos requisitos, né, pertinentes aí. O que mais? Vamos lá. O controle de documentos, por exemplo. Aqueles documentos que têm que ser validados periodicamente, né? Ou anual, bienal, e assim por diante. Então, existem
aquela validação do documento. Como eu comentei, as normas da ISO 9000, a BNT se compromete a atualizar a cada 5 anos. Né? Nem sempre consegue, mas o objetivo é esse. E requisitos específicos definidos em manuais pelo fornecedor ou pelo cliente. Esses requisitos específicos, eles já não tem a ver com normas, com normas formais, né, como da BNT. Pode até estar incluído alguma coisa lá, mas são coisas específicas do cliente ou do fornecedor. Um exemplo aí por exemplo, de fornecedor e de cliente, sobre entrega de materiais, por exemplo. Cada organização tem o seu meio para carregar e descarregar a carga dentro da organização. Então ele tem lá naquele requisito específico, lá nos manuais dele de compras e de vendas, né? Ele está aí com os requisitos lá. O tipo de embalagem, né? O peso máximo da embalagem, o diâmetro mínimo e máximo de uma bobina, entre outros. O tipo de embalagem que vai ser feito, se vai ser em plástico, se vai ser em madeira, como é que vai ser feita essa embalagem. Então, isso são requisitos, assim, para evitar, né? Porque já acontece essas coisas. Eu mesmo já vi isso aí acontecer. Chega um rolo de aço, né? De chapa de aço, de lâmina de aço, com 4 metros de diâmetro, e a máquina só suportava lá 3,80. Conclusão, nem pôde descarregar. Ou o peso lá de 5 toneladas, e a máquina que vai descarregar só suporta 3 toneladas. Não é nada, mas essa viagem de volta, você pega essa bobina de 5 toneladas, que não deu para descarregar, só podia descarregar com 3, então tem capacidade para descarregar com 3. Vai ter que levar essa bobina de volta para o fornecedor troca e devolve. Resolveu o problema. Entre aspas, resolveu o problema. Porque essa viagem extra, o custo dessa viagem extra, ida e volta, quem é que vai pagar? Ou paga o cliente, ou paga o fornecedor. E isso daí vai embutir nos custos do produto final. Legal. No nosso custo, nós como consumidores finais. Nós é que vamos pagar esse prejuízo. Então essa consciência de que tudo vai cair na nossa conta, na conta da população, isso daí você começa a pensar as coisas com um pouco mais de critério, inclusive de decisões internas na organização, sobre coisas que você vê que não está certo. E você, às vezes, você pode até criticar e tal, não sei o quê, mas também não pode, vamos dizer assim, não pode afrontar muito as partes, a hierarquia, né, os superiores hierárquicos, né? Porque senão você também se coloca, dependendo do tipo de organização, você se coloca numa situação vulnerável. Então é bom você conhecer bem a sua posição hierárquica e as consequências de você começar a levantar problemas desse tipo, né? Outro requisito importante nesse requisito aí da norma é a questão de que, claro, tanto o cliente como o fornecedor tem que informar você que está no meio do caminho, você tem que receber essas informações de mudanças de fornecedor, mudanças do cliente. Mas a norma diz o seguinte, olha, que você deve monitorar e analisar criticamente informações sobre essas partes interessadas e seus requisitos pertinentes. Ou seja, você também, periodicamente, você pode fazer uma validação desses documentos com o teu fornecedor ou cliente. Porque toda a documentação, essa documentação que eu estou comentando, tem uma data de emissão, né? Muitas vezes tem até um número de revisão, né? Um código de revisão.
é você pegar esses documentos e ligar pro teu fornecedor ou pro teu cliente, escuta, por favor, tal. Vai falar com a pessoa do sistema de gestão da qualidade, que provavelmente vai ter essas informações. Você vai perguntar lá, olha, o procedimento número 2 ainda está na revisão 5. Aí ele fala assim, tá, revisão 5, tá. E o número 2, número 3, número 4? Ah, não, esse daí não, esse daí você está com a revisão 5, Então tá bom, então você aguarda que eu vou te mandar a revisão 7. Você perdeu 2 revisões. Então alguém deixou de mandar essas revisões para você. Eu vou verificar aqui internamente, já abro o processo de ação corretiva para descobrir por que motivo que você não recebeu essas 2 revisões. Mas você fica tranquilo, você vai receber. Pronto, você já fez essa validação aí. Você monitorou a qualidade daquela documentação, fez essa análise crítica e se adequou à data hoje, a data atual. Oi, Mônica. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui falando mais um pouquinho de ISO 9000. Nós estamos falando das partes interessadas, né? Vou aproveitar e voltar aqui e fazer um resuminho. Quer ver? Vamos falar aqui, ó. Aqui, ó. É o 4.2, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. E tem algumas empresas que também, além de necessidades e expectativas, colocam aí a superação, né? Atuais e futuras, né? Quer dizer, você além de atender, você ainda tem que superar as expectativas dos clientes. Isso é fantástico, né? É tudo que a gente quer como consumidor, né? Obviamente, né? Como cliente, né? E eu coloquei assim, logo no início, um comentário que você já deve ter passado por isso, talvez, né? Muitos já passaram, né? E eu coloquei aqui, quando a gente fala de entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas, vamos dizer que uma das partes interessadas é o cliente, a outra são os fornecedores. Mas de uma forma geral, existem outras partes interessadas, né? Mas de uma forma geral, assim, a gente que está dentro de uma empresa é isso daí, são clientes e fornecedores. Tem pouca coisa de funcionário também, da circunvizinhança, outras partes aí que também interessam, né? Mas o que mais interessa mesmo para a gente é clientes e fornecedores, né? Dependendo da organização também, porque se for uma organização de benemerência social, aí talvez a circunvizinhança seja mais importante do que clientes e fornecedores, né? Mas é assim, ó, o princípio fundamental, né, que a gente tem que considerar aí, né? Que se algo inicia certo, se você inicia a negociação, uma negociação qualquer, se você começa ela certa, então a probabilidade de terminar errada é mínima, é baixa, né? Quer dizer, você começou tudo certinho, tudo seguiu o procedimento, tudo legalzinho, e no fim vai dar tudo certo. Dar alguma coisa errada é muito difícil. Agora, se você começa um processo já errado, né? Já errado, um documento obsoleto, sem pedido, aquela coisa toda verbal, né? Então você já começou errado, a probabilidade de terminar errada, aquela coisa de terminar errada, é quase certa. Pode ser até que dê certo, que no meio do caminho você faz o quê? Você faz um acertinho daqui, um acertinho de lá e tal, e acaba dando um resultado bom, que é aquilo que você precisa. Mas e o custo disso daí? Né? Isso aí tem um custo. E a gente está comentando aí durante toda essa apresentação o seguinte, que esse custo, o que acontece com esse custo adicional aí, desnecessário, né? Porque você tem que ficar ligando para fornecedor, ligando para cliente, acerta daqui, acerta de lá e tal, uma coisa que não estaria prevista dentro da sua função. Mas você gastou esse tempo para fazer isso. E o teu fornecedor também gastou o mesmo tempo, e o teu cliente também gastou o tempo. Todo esse tempo, diz que tempo é dinheiro, né? Então todo esse tempo significa custo. Significa um custo, só que é um custo desnecessário, completamente desnecessário. E aí, como é que fica? Tá tudo resolvido, tudo bonito, a diretoria tá maravilhosa, tá tudo certo, tal.
Só que esse custo, ele vai entrar lá na contabilidade. Não tem, alguém gastou aquilo, quantas horas foi disso, quantas horas daquilo, caminhão que foi para cá, caminhão que foi para lá, sem necessidade. Né? Então esse custo aí, ele vai para a contabilidade. E lá ele faz a contabilidade e tal, não sei o que e tal. Ó, nosso lucro diminuiu 0,2%. Aí a diretoria fala assim, aumenta 0,2%. Quem é que vai pagar esse 0,2%? Nós. Nós é que vamos pagar. Então, na hora que a gente tem consciência disso, quando a gente percebe que alguma coisa vai dar errado, ou está começando errado, a gente tem que alertar. Alertar as pessoas que têm o comando ali de decisão dentro da empresa, e falar assim, olha, isso aqui está errado, precisa mudar, porque não tá, isso aqui não vai dar certo, lá no fim vai ter que... Há muitas ações, muito problema para resolver, transporte desnecessário. Bom, aí fica por conta dos superiores hierárquicos, né, decidirem o que fazer. Nem sempre pode descartar, porque muitas vezes é preferível ter esse custo adicional do que não fornecer o produto para o cliente, né? Só que alguém tem que pagar esse prejuízo. Normalmente quem paga isso, a gente já sabe, né? São os consumidores. Nós, consumidores. Então você perdeu o comecinho, mas o comecinho era isso daqui. Então quando você entende quais são as necessidades e expectativas dos clientes, aí você vai trabalhar em cima de tudo que foi comentado durante a live aqui e providenciar para que tudo comece certo, né? Então, desde o pedido do cliente, ou do seu pedido para o fornecedor, tem que estar tudo certinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só para completar aqui também, nós falamos das partes interessadas, colocamos fornecedores, clientes, acionistas, colaboradores e órgãos governamentais. Eu não coloquei aqui órgãos não governamentais, que também tem, né? Circunvizinhança também, comentei agora há pouco. Tudo bem? Eu gostaria de... Então vamos encerrando, mas eu vou só colocar um detalhe aqui. Para a próxima live já tem um assunto definido. São os recursos de monitoramento e medição. Para quem já tem contato com a ISO 9000, ou tem contato na parte industrial, ou quer se desenvolver na parte industrial, não só a parte industrial, no comércio também existe isso, né? Você vai vender tecido, por exemplo, você tem que medir, né? Então aquele metro que ele usa tem que ter uma calibração. Então são os cuidados necessários para produzir produtos e serviços conformes e satisfazer o cliente e muitas vezes superar suas expectativas. Olha só, hein? Superar expectativas. Então nós vamos para a próxima live, então já está acertado o assunto. Então quem quiser fazer uma pesquisa antecipada, eu vou mudar o esquema, eu achei que fica melhor assim. Eu coloco o item, quem quiser dar uma pesquisada, anota as dúvidas e depois na hora da live coloca as perguntas e eu respondo para vocês. Tudo bem? Pessoal, vocês que participaram, muito obrigado pela participação. E não esqueçam de acessar o site sgqa.ead.com.br, que é dos cursos gratuitos da Paradigma. Tem curso de auditor, tem vários cursos. Então são 5, tem vários em andamento. E eu vou atualizando isso aí gradativamente. Só que como chegaram as lives para fazer, eu acabei perdendo um pouquinho tive que postergar um pouquinho o EAD. Mas já estou voltando, porque a questão das lives já estou com 16 lives, então está na hora de agilizar mesmo, né? E também tem o www.sgqa.com.br. Lá nesse site, que é o site do SGDE, né? É o www.sgqa.com.br. Lá tem todas essas lives minhas estão lá também. Se você quiser recordar, fica tranquilo, vai estar disponível, tá bom? Então, pessoal, eu queria agradecer.
Naldo, especialista, entrou. Tudo bem? Seja bem-vindo. Infelizmente, a gente está encerrando a live já, nós estamos já com 46 minutos, quase 50 minutos, e é o tempo mais ou menos que eu tinha já previsto, mas não tem problema não, porque você pode, acabei de comentar agora, você pode entrar no site www.sgqa.com.br. Lá nesse site tem uma opção logo na entrada, Veja Mais. Aí você clica em Veja Mais, vão aparecer todas as lives que eu fiz até agora. Deve dar umas 16 aí, mais ou menos. Tá bom? Mas muito obrigado pelo fato de ter acessado aqui a minha live. Então tá bom, pessoal. Obrigado pela participação e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau.